Olá pessoal, estou aqui de volta, né, no meu canal do YouTube. Peço que depois vocês compartilhem, né, se gostarem, obviamente, do que aqui vai ser dito. Não reparem muito na bagunça que está aqui atrás de mim, né, além da minha estante, tem alguns volumes de caixas repletas de livros, porque eu estou me aposentando, né, e tive que, obviamente, esvaziar, né, a estante em minha sala, esvaziar a minha sala na universidade, que por 3 décadas, né, convivi com muita honra e com muito orgulho, né? E aproveito também para dizer que vou estar aqui bebendo água numa caneca que foi, né, um presente, né? Aqui com desenho feito por um dos estudantes do IESA, lá do PET, da Geografia, né? Quando eu recebi uma homenagem exatamente em função dos trabalhos que eu estive à frente do PET, né? E também em função da minha aposentadoria. E aqui alguns dizeres, né? Que eu gosto sempre né, de repetir, que está também um dos livros do meu ícone da geografia, Milton Santos, né? Que é O Outro Mundo é Possível. Né? Então agradeço muito essa homenagem do PET de Geografia da Universidade Federal de Goiás. Né? E alguns dos livros, né, inclusive alguns que foram doados por colegas, né, o que eu adquiri, que eu comprei, né, eu, em função do espaço ser restrito aqui, eu repassei, fiz uma doação ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, são livros de história e de geografia de Goiás, né, o IHGG, do qual eu, com muito orgulho, sou também um dos sócios titulares, né? E agora, com minha aposentadoria, quem sabe eu possa me dedicar mais aos afazeres ali, nesse instituto que está sendo muito bem conduzido, né? Mas vamos aí ao que nos interessa, né? Nessa discussão que eu pretendo travar hoje. Tá? É possível que fique um pouco extenso, espero que vocês cheguem até o final, né? Esse material que eu produzi há cerca de 2 anos atrás, ele foi consequência de um pedido, de uma solicitação, de um convite, né, para que eu fizesse uma palestra na PUC Goiás, para poder falar exatamente sobre essa conjuntura mundial, sobre a geopolítica que tem afetado aí o mundo, né, essas mudanças todas que têm acontecido, né. E como eu já tinha, há algum tempo atrás, né, em vários anos, escritos diversas crônicas, né, que eu denominei Crônica de um Mundo em Transe, né, eu fiz exatamente uma espécie de continuação dessas crônicas, né, e denominei essa palestra, né, Crônica de um País em Transe no Mundo em Transição. Né? Assim, para tentar exatamente entender essa realidade complexa, né? Que a gente vive um mundo em que boa parte, talvez a maior parte das pessoas, né, vive numa espécie de fuga da realidade, talvez muito em função, talvez não, em função da convivência com as redes sociais, né, também com essa peculiaridade de um mundo em que a informação ela nos chega com uma rapidez muito grande, né, e essa facilidade que a gente tem de manusear os acontecimentos, de compartilhar tudo aquilo que a gente recebe, e muitas vezes de forma aleatória, sem uma compreensão exata daquela realidade, sem inclusive ter lido todo o conteúdo, vai muito pelas manchetes. Então você vai compartilhando tudo isso, né, porque muitas vezes vem de fonte considerada confiável, né, e vai se tornando, digamos assim, uma confusão mental e uma negação da história e o que eu chamo de uma estranha fuga da realidade, né? E da absoluta falta de uma compreensão dialética, né? De ver as contradições e procurar aprender por meio das contradições, né? De analisar e perceber as sociedades em meio a todas essas contradições, né?
E eu, particularmente, sempre me guio, né, por um legado, né, que foi os estudos de Karl Marx e Frederick Engels, né, dentre outros, né, de que a gente precisa, né, nos guiar, partir, né, da observação da totalidade das coisas, né, e que por meio das análises das partes que compõem, né, aquilo que a gente está analisando, essa realidade, né, e da necessária vinculação entre todos os fenômenos e fatores ali envolvidos, é que só assim, tentando entender exatamente a partir das partes, é que a gente pode voltar a uma compreensão mais conjunta da realidade, uma visão concreta, né, do que a gente conhece como uma visão materialista e dialética, né, de como esse mundo foi sendo construído, né, e entender a sua existência real nos tempos atuais, né. Elevar alguma dessas partes à condição de elemento prioritário, né, no enfrentamento dessa realidade social complexa, né, nos impede de compreender e ter a noção exata da existência de classes sociais, de um sistema dominado por uma dessas classes e de uma estrutura que vai muito além dos embates específicos e deve sempre nos levar diretamente para a compreensão das raízes de como toda essa estrutura foi sendo construída. E se quisermos destruí-la, e creio que queremos, porque é abjeta em sua lógica desigual, precisamos abalar todos os seus alicerces e transmitir às novas gerações as observações sobre como as colunas que sustentam todo esse arcabouço de uma sociedade perversa, da consolidação e da defesa de um sistema injusto e deformado, esses pilares estão construídos sobre fundamentos ideológicos rasos, frágeis, manipuladores, mas que se sustentam no medo, na fé e religiosidade das pessoas, na ganância, na usura e no individualismo que explora o trabalho alheio e sobre ele eleva suas riquezas e as transmitem por gerações e gerações pela perversão meritocrática do direito de heranças. Então, assim, dentro dessa compreensão, com essa visão para entender essa realidade, é que eu cito uma frase, né, que é do Yves Lacoste, que o mundo é muito mais complexo do que querem nos fazer crer, né? A pior coisa que podemos fazer na busca pela compreensão da realidade é simplificarmos o olhar ou o entendimento de como é o mundo. Infelizmente, nós atravessamos um momento da história que inevitavelmente tem formado as novas gerações, onde a informação ela transborda como um líquido gaseificado, após ser sacudido, né? E que o conhecimento se dissipa, né, como esse líquido, ou como uma neblina, vamos usar essa expressão, né? Ou seja, temos muita informação que nos são apresentados na absoluta maioria das vezes de forma rápida e superficial, e carecemos de um conhecimento aprofundado sobre a realidade. Isso nos leva desastrosamente ao crescimento da estupidez, da idiotização e da alienação política. E, por óbvio, torna-se difícil a condução de qualquer debate, quando o expositor olha para uma plateia ansiosa por compreender cada palavra dita por meio do acesso rápido ao Google, e agora o chat GPT ou DeepSeek, e a intervir com a idólatra sabedoria abstrata ou na apostasia daquilo que lhe guiava até pouco tempo. É evidente que isso também não deixa de ser a dialética, ou a negação da negação, né? Mas que devemos ver pelos caminhos oblíquos de uma sociedade que seguia por referências tais quais como uma biruta de aeroporto, que se deixa levar ao sabor do vento. Mas pelo menos esse instrumento, essa biruta, né, de antanho, que sobrevive até hoje, né, tem a função de indicar a direção do vento. Já o sapiente ignorante se deixa levar
pelas informações fáceis, aleatoriamente, em muitos casos falsas, e se identifica com elas na conjunção com as circunstâncias de suas vidas, chatas, ressentidas, conflituosas, inexpressivas, cheias de rancores, desequilibradas, ou que se originam nas pregações dos púlpitos, mas cujas razões para explicar cada uma dessas situações não são compreendidas dialeticamente. E por isso, na busca pela razão rasa, com perdão da redundância, se desequilibram na adesão àquelas informações que eles são mais convenientes às condições em que vive no dado momento. Dessa forma, essas pessoas se tornam presas fáceis dos movimentos de extrema-direita que se dedicaram, né, nos últimos tempos a buscar nessas contradições o seu crescimento, apostando no caos e trazendo essas pessoas, atraindo essas pessoas presas pela ignorância, pelo fundamentalismo religioso e pela alienação política. Qual o risco no qual nós estamos metidos? É que essa situação não nos parece ser de uma passagem rápida. Possivelmente viveremos ainda um bom tempo tentando lidar com uma realidade tóxica, contaminada por discursos que inspiram o rancor, o ódio e a estupidez. A desinformação será a arma principal nas lutas políticas, principalmente por meio da destruição de reputação. Da mesma forma, o uso e abuso da fé, partindo das pregações odientas de pastores sanguessugas, alguns deles, e demais religiosos, que fincam seus pés e seus valores na rigidez anacrônica de costumes ultrapassados, completamente distanciado da realidade atual. Por esse meio, no entanto, seguirá acontecendo o recrutamento de uma população marcada pela baixa autoestima e fragilizada pelas condições sociais desequilibradas, bem como pelo medo gerado pelo avanço da violência e um modelo de mundo perverso, mas onde essas pessoas se deslocam em direção aos seus algozes. A compreensão de um mundo que se explica pela luta de classes sequer passa perto do entendimento da realidade como eles próprios se veem. São, assim, reféns do discurso conservador, pautado pelos costumes de eras passadas, pela hipocrisia de apóstatas que se desviam dos princípios basilares do cristianismo. Estão à mercê do fascismo e do neonazismo, ou da extrema-direita radicalizada. Os desafios para quem lê, estuda e analisa o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com um olhar estratégico, dentro de uma metodologia que prime pela compreensão dialética da realidade, são enormes esses desafios. Porque as gerações atuais não têm mais a paciência de se aprofundar nos temas necessários ao entendimento da complexidade do mundo. São premidos por um tempo marcado pelo excesso de informação e a necessidade de ler muitas coisas em um curto período. É a geração das informações curtas, dos vídeos reduzidos, a geração do TikTok. O desafio de enfrentar a realidade numa época de pós-verdade. Isso é o que estamos exatamente convivendo. Como podemos alterar isso? Esse é o dilema. É preciso explicar as coisas com clareza, mas com objetividade, sem ser prolixo, mas também sem ser superficial. Um pouco distante do que eu estou tentando fazer aqui. Mas esse vídeo ele tem exatamente o objetivo de levantar essas preocupações. Então é preciso encontrar a medida exata para chegar a uma pedagogia consistente,
que prenda a atenção dessa geração. Isso não é tarefa fácil. Mas não podemos renunciar ao aprofundamento nas questões objetivas que nos levem a compreender as complexidades de um mundo confuso. Então, a forma como eu já me dirijo aqui, e o tempo que vai durar esse vídeo, já deve extrapolar, né, pela duração, pelo tamanho, o limite da paciência dessas novas gerações. Mas espero que com essas provocações, quem estiverem me ouvindo, me vendo aqui, possa chegar até o final. Já as pessoas mais velhas sucumbem pelo medo, potencializado pelo uso que alguns pregadores fazem da religião. Saudosos que são de um tempo em que a violência não era tão explícita, ou que estavam distantes de suas realidades. Essas gerações mais antigas são induzidas por velhos discursos, como se a mudança nos costumes não pudesse ser responsabilizada pelas crises sistêmicas e mudanças no comportamento humano, cada vez mais insensíveis e desprovidos de empatia. Mas, contraditoriamente, ao agir dessa maneira, terminam por seguir na direção do mesmo comportamento em que criticam e são alimentados pelo discurso do ódio e da intolerância. Só que eles não têm essa percepção, seduzidos por essa estratégia perversa pela qual a extrema-direita conseguiu se aproveitar da alienação, do medo, da crença e da fé dessas pessoas. Enquanto isso, os setores mais politizados, né, os segmentos mais que têm uma compreensão política da realidade, né, mais aprofundada, se apegam a discursos identitários como bandeiras principais de suas lutas. Se distanciam da realidade, da compreensão de que a construção do mundo se deu como base na expropriação dos sentimentos e do desconhecimento da realidade. E que os discursos preconceituosos, machistas e misóginos representam, em realidade, a conjunção de diversos fatores que explicam como é, como surgiu e como foi se revelando em toda a sua perversão o sistema capitalista, trazendo marcas de um passado perverso, principalmente, como sempre, para as mulheres. E se é verdade que essas questões estão enraizadas numa construção de estruturas e instituições que mantêm permanentemente o desequilíbrio social, numa sociedade etnicamente desigual, em suas oportunidades e respeito aos diferentes, como acredito que seja a realidade, o fundamental é a compreensão de como isso se estruturou e de como essa sociedade foi edificada, como seus valores se incorporaram nas mentes das pessoas, dentro de uma noção de abrangência de como isso foi construído. Uma noção de totalidade e um entendimento dialético das contradições que fundamentam, inclusive, esses comportamentos que as lutas identitárias combatem, com justeza e com justiça. Mas, é como se fala no ditado popular, que é necessário, é preciso cortar o mal pela raiz, a luta nessas particularidades, descoladas de uma visão de totalidade e compreensão das origens dessas desigualdades, apresenta-se de forma incorreta, muito embora seja necessária. Ocorre que o discurso e palavras de ordens, ditas sem o necessário processo educativo e demonstração das raízes dessas perversidades, só alimentam as concepções reacionárias, que se protegem nos discursos hipócritas de falsos líderes e mitos desequilibrados, desviando as atenções para uma pretensa defesa de valores conservadores reproduzidos de livros ditos sagrados e escritos há milênios e lidos de forma anacrônica, como se há 2000 anos atrás aquela realidade pudesse ser transposta para os dias de hoje.
Enfim, a defesa de valores conservadores que inspiram a extrema-direita, bem como as lutas identitárias que têm mobilizado setores mais à esquerda, se constituíram no embate mais visível desses tempos, denominada, com a minha contrariedade, de guerra cultural. Porque o que eu compreendo que temos em mente é uma luta ideológica. Por paradoxo, mas não assim se nos aprofundamos no entendimento da composição das mentes das pessoas que formam a nossa sociedade, esse caminho nos levou a um tempo em que vivemos o crescimento de uma extrema-direita raivosa e, por consequência, de sua ascensão ao poder, até recentemente, em outros países se mantendo, né? Com a propagação e organização de ideias fascistas, ideias neonazistas, que infelizmente seduz parcela significativa da juventude, principalmente por meio da cooptação dessa juventude para os templos, né? Ao direcionar para o campo da cultura o que é ideológico, a extrema-direita fez um movimento estratégico que emparedou a esquerda e levou a essa polarização praticamente inédita dentro da realidade política brasileira em tempos democráticos. Como eu disse aqui atrás, esse tempo é de informações fúteis, simplificadas, resumidas e, na maioria das vezes, falseadas. E aí o caminho ficou pavimentado para que o nosso país se visse às voltas de uma transformação radical na política, né, com 2 décadas em um curto século em que transitamos da esquerda à extrema-direita e de volta a uma esquerda escorada em segmentos da centro-direita e centro-esquerda, né? Não é necessária a composição para retirar o nosso país do limbo em que se encontrava e em que se encontra, porque não é uma tarefa fácil, né? Ela ainda vai durar alguns anos, porque ela está entranhada, ela está consolidada. Aí vivemos o quê? Uma esperança numa realidade tóxica. Eu não posso dizer, em minha compreensão, que as perspectivas são boas. Mas também não desejo me azedar em um pensamento pessimista de que as coisas não irão melhorar. E aí eu sempre falo isso, sempre sigo uma máxima, né? E repito, sempre que vou dar algumas palestras, né? Do saudoso Ariano Suassuna, né? Abre aspas. O pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Melhor mesmo é ser um realista esperançoso. Fecha aspas. Essa frase de Ariano Suassuna. Mas, como sou adepto da dialética, né, como eu já disse aqui, como melhor metodologia para compreender o mundo, né, desde sempre o mundo real, o mundo atual, tenho a percepção que estamos vivendo um período de transição, né, com dificuldade de entendermos para onde e qual tipo de sistemas podemos construir, na substituição do caquético, vou buscar uma palavra minha difícil, e perverso capitalismo. Até sabe-se lá por quantas gerações. Essa será uma transição lenta e marcada por muitas guerras, porque o uso da guerra sempre tem sido uma alternativa para potências em crises. A economia de guerra, com a intensificação do comércio de armas cada vez mais sofisticadas, que precisam ser provadas no campo de batalha, precisam ser mostradas. Os trabalhadores e trabalhadoras tendem a sofrer com redução de seus salários, como efeito do aumento da mão de obra disponível de mercado, né? E consequência do avanço de novas tecnologias, da robotização e da inteligência artificial, né? O que eu quero dizer é que essas novas tecnologias que já está acontecendo tendem a substituir muitas mãos de obra que vão ficar disponíveis no mercado de trabalho
e, consequentemente, a tendência é de queda nos seus salários e dificuldade para quem não tenha o mínimo de capacitação, de especialização. É inadmissível, diante disso, que os mais pobres e as camadas médias baixas se coloquem em lados opostos, quando, pela lógica sistêmica, são peças descartáveis pela burguesia e pelos novos ricos rentistas. Será assim no mundo e será assim e tem sido também aqui no Brasil. Então, na medida em que tomamos da extrema-direita o controle do Estado brasileiro, é importante que isso se mantenha pelo menos por mais uma década, ao tempo em que a prioridade deve ser trabalhada na conscientização de um enorme contingente de pessoas que foram seduzidas pela mentira, pelo medo e pelo ódio. Politizar essas pessoas pela qualificação de suas capacidades críticas de compreensão da realidade e pela necessidade de aglutinação em entidades, associações e sindicatos que lutam por seus direitos. Esse é o caminho. Demonstrando que os representantes da extrema-direita, por seus atos óbvios, falam em nome daquela camada social dominante, que os exploram e se enriquecem, mesmo em meio às piores crises. A esquerda não deve disputar entre si esse processo com afã de recrutar pessoas somente dentro de suas visões dogmáticas de mundo. É preciso amplitude, organicidade e unificação desses setores que carregam o mesmo objetivo: construir uma sociedade onde se possa viver pelo bem comum, na consolidação de um estado de bem-estar social, no caminho do socialismo, evitando-se repetir os erros que o capitalismo e a burguesia prometeram corrigir, quando hipocritamente levantaram-se a bandeira de igualdade, fraternidade e liberdade, quando fizeram uma série de revoluções, né, contra o Estado absolutista, contra o antigo sistema feudal. Né. O que se viu de lá para cá, né, ao longo desses tantos de séculos, foi a construção de um mundo em que os muros se multiplicaram e onde 1%, né, dos que vivem nesse mundo controla mais da metade da riqueza mundial. Sejamos, portanto, realistas e esperançosos, mas jamais defensores de sociedades fraturadas e de governos autoritários. Lutemos pela verdadeira democracia, não somente focada no direito de votar, mas onde a riqueza construída pelo trabalho possa ser distribuída de acordo com as necessidades de cada família, daqueles trabalhadores e trabalhadoras que efetivamente constroem o que se convencionou chamar de produto interno bruto. Defendamos a democracia do PIB e, dessa forma, estaremos pavimentando o nosso caminho para um futuro razoável e mais solidário, que bote um fim à pobreza e à miséria. Alguns dirão que isso é utopia, mas eu recordo também aqui a fala de Eduardo Galeano, né, que sempre lembrava de uma frase que ele diz ter visto em um muro, de que a utopia é um ponto distante e de que quanto mais nos caminhamos em direção a ele, mais ele se distancia. Concluindo, por isso, que a utopia nos serve para que não paremos de caminhar em direção àquele ponto distante que imaginamos como sendo uma sociedade mais humana, sensível, empática e baseada na comum união. Pois bem, vejamos que não é uma tarefa fácil, estamos passando por momentos muito sérios, né? Como em outros períodos da história, não é algo de inédito, crises, revoluções, guerras, conflitos, né? Em sociedades fraturadas, ao longo dos séculos isso sempre aconteceu, né? Mas cada uma guardando as suas devidas realidades, suas devidas proporções, né? O que estamos vivendo agora é um momento em que o capitalismo ele passa por uma crise muito profunda, né? E tem buscado exatamente nessas situações de confronto, de ódio, de aversão à política, de desconstrução da realidade e de guerras, né?
precisamos estar atentos e saber de que forma vamos construir esse novo mundo. Mas é preciso exatamente fazer isso, né? A tarefa não é fácil, o mundo é muito complexo e a luta ela é permanente. Um abraço, espero que vocês tenham chegado aqui até o final, né? Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Vamos à luta. Namastê. Até a próxima.